Ho, ho, ho! Eu sou Amanda Vilaverde. E eu sou Carolina Roper. E esse é o Apenas Uma Taça, o podcast onde a gente bebe vinho e mostra, através de pessoas reais, que vale a pena, sim, viver de arte. Mas antes de começar, aquele papo que vocês já sabem, né? Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro dos próximos episódios. E segue a gente no Instagram, que tá aqui na descrição, aqui embaixo, pra gente ficar mais pertinho. E se você já acompanha, né, o nosso podcast, gosta do nosso trabalho e quer ajudar a gente aí, fazer um Pix, Isso. o QR Code tá aqui na tela. Manda uma mensagem, manda um DM, um e-mail, uma Sinal carta, de um sinal de fumaça. Toca a campainha, bate na Ih. porta. Vocês viram, gente? Chegou dezembro, chegou Natal. Eu amo Natal. Você gosta de Natal, Amanda? Jingle Bell, eu gosto de ganhar presente. Faz muito tempo que eu não ganho, né? Que agora eu sou adulta. Ai, pesou o isso. clima. Perdão, gente. Roda a vinheta. E o nosso convidado de hoje tem 38 aninhos, é do signo de Áries, mas a gente torce pra que ele seja calmo, né, Amanda? Parece ser gente boa. Dizem Vamos que, ver. que ariano é tenso, né? Brabo, mas eu acho que ele é tranquilo. Vamos ver. Parece, tá disfarçando bem. Isso, ator, né, Amanda? Ator tem dessas coisas, já dei até um spoiler da profissão. Ele é ator e roteirista, e ele acabou de estrear, gente, na sexta-feira, agora, dia 1º de dezembro, a série Betinho, no Fio da Navalha, que está na Globoplay. A gente tá muito chique, Amanda! Seja muito bem-vindo, Luiz Bertazzo! Muito obrigado por estar aqui, pelo convite. Estou muito feliz de poder falar desse trabalho e de tantos outros. Ai, A gente obrigada agradece. pela sua participação. A gente tá muito animada, a gente tá muito chique, né, Amanda? Fala a Tá muito verdade. Nossa. Ai, a gente só tem um negócio da chiqueza, a gente só recebe convidado top. Muito obrigada pela sua participação, por você aceitar o nosso convite. É uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Imagina. E já vamos começar lançando a braba, né, Amanda? Com Bora. certeza. Quem é Luiz Bertazzo? Nossa, sim? Sim, se quer dar uma golada antes de responder, É, fica que à aí o vontade. vinho vai entrando, vai ajudando, né? Vai A liberando. sair as verdades. Isso aí. Bom, eu sou um ator, sou roteirista, eu sou pantaneiro, nasci no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, numa cidade divisa com a Bolívia. Mas a Maneiro. minha profissão de ator mesmo foi em Curitiba. Eu fui para lá com Aham. 17 anos fazer faculdade de artes cênicas. Caramba. E daí morei em Curitiba uns 17 anos da minha vida. Como ator, fiz parte de uma companhia de teatro durante 17 anos, assim, trabalhando em grupo. E agora estou em São Paulo há 2 anos, morando lá. Dei a saída para lá, assim, para conseguir mais algumas portas, abrir algumas portas e algumas janelas e Uhum. arrombar alguns portões. Por que não, né? É. E daí fui para lá e por enquanto estou por ali, estou por São Paulo, assim, mas eu falei de profissão mais, né, assim, Uhum. mas eu sou várias outras, sou ariano, torto, vivo de amor profundo, que nem a música da Daniela Mercury. Não falou raiva. Vocês citaram, vocês viram que ele não Não, falou vagabundo, ódio, raiva, imagina, falou amor. não. Já fez mapa sou astral? bonzinho. Pra... Olha, não, mapa astral nunca fiz. Já fiz esses de internet, assim, né? De descobrir mais ou menos. Eu tenho Soares com ascendente em Sagitário e Lua em Escorpião. Ai, ih, vingativa, Olha. você escorpião é vingativo, né? É, o Sagitário Ou que deu uma rancoroso. equilibrada ali um pouco, né? É. Pois é, o Sagitário que deu um... Dá um... uma E dá uma amenizada. festinha, né? É, pois é. Toquei 9 anos numa festa de música brasileira, então tenho coisas assim Muitas também. coisas. Já fui DJ. Essa coisa, né? O tal de ator DJ. É, a gente vai Você- acumulando várias Foi muito coisas, sucesso nos 2000, era isso, né? Ser ator DJ. Você entrou pra faculdade Sei, novo, assim, você entrou direto pra artes cênicas com 17 anos. Você Sim. sempre, desde criança, assim, você já tinha uma veia artística? Ou quando você era Sim, criança? eu sempre fui ator, nunca tive dúvida sobre isso, assim, sempre quis. Lá em Corumbá, eu não sou de família de artista, assim, Corumbá não é uma cidade com, imagina, a gente não tinha teatro, assim, não tinha Uhum. essas coisas. Tinha televisão, então a minha referência de arte era a televisão, assim, depois que eu fui adentrando ao teatro e fui me estabelecendo mais nessa área, assim, sou um ator formado em teatro e trabalhei em teatro de grupo, então essa foi quase a minha criação, né? Uhum. Muito TV, por exemplo, fiz, né, séries, mas não tanto quanto eu fiz de teatro na minha vida inteira. Uhum. Mas eu não tinha família artista, assim, mas eu tinha muita vontade. Eu não sei de onde vem, assim, a minha avó me fala, a minha avó materna,
ela me fala que uma vez eu estava assistindo a escolinha do professor Raimundo e tinha uns 8, 9 anos, assim. Ela falou que alguma coisa, assim, que eu queria estar lá, assim. Ela falava, queria estar aí, queria fazer isso, não sei o que. Ela falava isso, assim, que eu com 8, 9 anos de idade assistia a escolinha do professor Raimundo e achava que aquilo ali era o meu lugar. Caramba, que Fazer a maneiro. Cacilda. Cara, muito legal isso, né? A referência, né? Porque Sim. a televisão realmente é uma cultura do brasileiro, né? E pra gente que é artista, a gente não sabe nem muito bem o que é, mas a gente sabe o que é estar ali, né? Sim, Você disse que, né, desde pequeno sempre teve essa certeza. A sua família, de certa forma, te apoiou, né? Quando você decidiu, de fato, ingressar? Ou rolou alguma coisa do tipo, então, vamos conversar aqui, vamos pensar melhor? Não, eu tive a sorte, assim, dos meus pais, eles foram o que eu escuto muito isso a minha vida inteira, né? De, tipo, pessoas que começaram a carreira, assim, aos 27, 28, porque tiveram essa chance de dar essa guinada, de mudar de uma profissão, de sair de uma faculdade, entregar um diploma pro pai e pra mãe e fazer o que quer. Eu, graças às deusas, assim, meu pai e minha mãe, quando eu entendi que eu queria ser ator, eles sempre... Eu fiz teatro em Corumbá também, né? Não é que eu comecei em Curitiba lá. Eu tive uma companhia de teatro lá também que eu fazia parte, com uma professora de teatro que é minha amiga pessoal até hoje, assim, a Bianca. E aí lá em... Por que tem que citar o nome das pessoas, só pra elas ficarem felizes. A Bianca. Sim, da parte que você tava. Ela todo manda mundo beijo. Manda beijo pra Sueli, pra Márcia, pra todo mundo. Não, então, meus pais, assim, a única coisa que eles falam... Eu sou filho de professora, né? Minha mãe foi minha professora de matemática da 5ª série ao 3º ano do 2º grau. Então, estudo sempre foi uma coisa muito importante. A única coisa que meus pais exigiram fosse que eu fizesse uma faculdade. Que fosse de artes cênicas, mas que eu tivesse um diploma. Então, foi o que eu fiz a faculdade, quase jubilei. Eu fiquei 6 anos para terminar uma faculdade de 4 anos, porque eu fazia peça, daí não podia ir, minha faculdade era à noite, daí quinta, sexta eu faltava, mas acabou... Mas meus pais, eles foram bem de boas, assim, eles foram entendendo junto comigo, assim, o que era a profissão. Eu acho que provavelmente eles se preocuparam com questões financeiras e tudo mais, mas eu acho que eles tinham tão forte esse intuito de que se você estudar e se você se dedicar àquilo, você vai prosperar, não importa onde. Então, eu acho que teve uma vez que eu não passei na faculdade de primeira, assim. Eu fiz o primeiro ano, segundo não passei, fui passar no 3º ano na faculdade lá em Curitiba. Eu acho que teve nesse 3º ano que eu falei pro meu pai que eu queria... Eu falei, eu acho que não sei se eu vou fazer artes cênicas, então acho que vou fazer filosofia. Daí meu pai falou, não, acho que daí... Vamos com calma. Vamos conversar aqui, né? Eu acho que filosofia meu pai não gostou muito, não. Mas tipo assim, ator tudo bem, mas filósofo... Aí você quer demais. Na televisão não tem filósofo. Não tem como. Escolinha do professor Raimundo. Tem Rolando Lero, né? Podia fazer o Rolando Lero. Ai, que maravilhoso. Aí você entrou pra faculdade, né, com 17 anos, e aí você foi meio que com a cara e a coragem, foi sozinho. Sim. E vamos viver. Entrei com 19, né, que eu não passei do 17, com 18, daí com 19 eu entrei na faculdade. Sim. Eu ainda fiquei ali patinando nos vestibulares. Daí daí fui com a cara e a coragem, daí fiz muita coisa, cheguei na faculdade. No primeiro ano de faculdade eu entrei nesse grupo, na Ciacenhas de Teatro, que é um grupo lá de Curitiba, da qual eu faço parte até hoje, apesar de estar em São Paulo, eu ainda tô nos espetáculos que são de repertório da companhia. Eu fiz parte desse grupo por 17 anos, o grupo tem 22. Então... Você amadureceu com o grupo, você cresceu. Sim, eu aprendi mesmo, assim, beijo, Sueli, a diretora, a Márcia, a produtora, minhas companheiras atrizes do grupo. Ali foi a minha escola, assim, a Companhia Ciências de Teatro lá em Curitiba foi a minha escola. Em 2005 eu entrei na faculdade, eu já entrei na companhia, assim, eles precisavam de um ator para fazer uma cena naquele festival do Grupo Galpão, de cenas curtas. Sim. E os atores que tinham saído, só ficaram as atrizes, e precisava de um ator para fazer lá o papel. E alguém me indicou, assim, e acabou que elas fizeram ali uma entrevista. Eu entrei e fiquei. Fiquei 17 anos dentro da companhia, assim. Caramba. Mas fazia muita coisa, né? Fiz muito teatro empresa, fazia um monte de peça lá em Curitiba. Teve épocas, assim, da minha vida que eu tava ensaiando uma peça de manhã, uma peça à tarde e uma peça à noite na faculdade, assim, fazendo 3 peças, ensaiando 3 coisas e... Caramba. Ia fazendo também, porque pegar ali um pouco de tempo de palco, assim, é importante para te dar uma... Né, cicatrizar algumas coisas e abrir algumas feridas e... Sim. E se entendendo ali como ator. Sim, então... e se mantém em movimento, né? Eu tava até falando isso hoje com a Amanda, tava conversando né? sobre isso, Que, assim, pra gente, por mais que a gente acumule muitas coisas, é legal a gente estar sempre fazendo peça,
peça e tal. Sim. Porque se mantém aquecido, né? Eu sinto que quando eu fico muito tempo sem atuar, quando eu volto, eu fico meio enferrujada. Então, acho que vem muito desse lugar seu também, né? De se manter em movimento e de estar sempre ali mantendo sua ferramenta de trabalho, que é o seu corpo e a sua mente aquecido, né? Sim. Ainda que eu acho que algumas pausas são importantes, assim. Sim. Muitas coisas boas na minha vida, assim, surgiram em momentos desse vácuo, assim. Porque a gente tem essa vida que realmente não existe uma carteira... Eu tenho uma carteira de trabalho que nunca foi assinada, né? Não tem uma assinatura ali. Sim. Eu sou uma própria empresa, né? Então, tem essas questões assim. Daí, de repente, quando chega ali... uns 3, 4 meses que você não tá fazendo nada, não tem nada acontecendo, você começa a se desesperar, porque daí, sei lá, né? Pelo menos eu lido com a minha vida financeira pensando que esse trabalho agora tem que me sustentar por 5, 6 meses, assim, né? Eu sou igual. Daí eu fico desse jeito. Então, daí quando começa os 3 meses, eu falei, pô, tem mais 3 meses desse trabalho me sustentando, como é que eu Preciso faço? fazer alguma coisa. Isso, daí eu vou me movimentando e nessas de se movimentar, eu acabo descobrindo o filme que eu escrevi, o Alice Júnior, veio desse movimento, assim, Teve um momento ali de vácuo de teatro, a gente estava passando por questões políticas no Brasil, 2016, Dilma sofrendo impeachment, e aí Ministério da Cultura sendo devastado, os editais caindo. Então, a gente estava naquele momento ali que realmente deu uma pausa, assim, e Curitiba, acaba que São Paulo e Rio de Janeiro, talvez tenha demorado um pouco mais para sofrer essas ações, mas nos lugares em que o investimento é menor, sofreu muito rápido. Então, ali foi um momento que me deu um baque, assim, falei, para onde que eu vou agora, fazendo teatro e tal, mas eu não tenho nenhuma peça. E aí eu sempre tive vontade de escrever também, daí me veio uma ideia de escrever esse filme, daí mandei para um edital, daí a coisa foi crescendo, e aí já são 10 anos em que agora estamos gravando 2, né? A continuação do primeiro. Então, às vezes esses momentos... Eu tô nesse momento, num momento assim, então, por algum momento, assim, eu tive umas 2 semanas quando eu fiz, assim... minha última diária, digamos, né? A gente tá em dezembro. A gente tá em dezembro, minha última diária foi outubro, assim. Daí, então, tá tudo bem, assim. Ainda não passaram os 3 meses. Daí eu tive ali um momentinho, assim, umas 2 semanas, que eu falei, pô, e agora? Acabou? É isso? Já foi tudo que eu tinha que fazer aqui em São Paulo? Daí agora eu tô pensando, pô, não, eu quero voltar ao teatro, daí vão vir alguns editais aí... Então, vou escrever uma peça e fazendo esse trabalho. Então, eu costumo primeiro me desesperar e daí, Com certeza. em seguida, encontrar uma solução para isso. Eu acho que isso dá uma potência, assim, também, né? De que é possível. Por isso que eu acho que é importante sempre a gente aprender a escrever edital, assim. Eu acho que é uma das coisas Isso é uma parada que eu quero muito aprender, que eu tenho muita dificuldade. Eu tive, assim, no curso que eu estudei, eu tive essa matéria, mas na época me foi muito complexo, assim, eu também era muito nova, não sei. Foi muito complexo e depois eu também não corri atrás, assim, e aí o pouco que eu tinha aprendido eu já esqueci. Não sei também se muita coisa mudou também, né, enfim. Né? E você começou como ator, né? E aí a parte de roteiro, então, entrou assim na sua vida num... Depois. Vou escrever um negócio. Foi uma coisa meio por acaso. Depois do momento de desespero. Foi no momento de desespero. Surgiu ali o roteirista. Não tem problema. E era uma área que você já tinha interesse antes ou foi uma coisa que realmente, naquele momento ali, que surgiu? Eu tinha interesse de trabalhar com audiovisual sempre, né? Eu fazia muito teatro, mas ali eu ia fazendo alguns filmes, algumas coisas ali em Curitiba, aquelas coisas de aluno que você faz, às vezes, tal, não sei o quê. Eu tinha essa vontade. Agora, eu acho que talvez tenha vindo de uma vontade de falar sobre coisas das quais o audiovisual não estava me chamando. Porque eu sempre, durante muito tempo, agora não, ainda bem, mas durante muito tempo eu era ou psicopata, ou bandido, ou era isso que me chamava, assim, né? Né? Vários. Tem uma amiga minha, produtora de elenco, que vira e mexe e fala assim: nossa, ali um personagem ótimo. Eu falei, quantas pessoas ela matou? Não era um padre, né? Não era? Não. Agora já tô bem, assim. No Betinho eu faço quase um sindicalista, então melhorei. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada, isso. E aí, então eu sempre fiquei num lugar muito violento no audiovisual, assim, e eu, né, sou um homem gay, daí eu pensava, pô, mas eu quero falar sobre outras coisas, quero trazer outras narrativas, quero fazer outras coisas das quais as pessoas não estão olhando pra mim como ator, né? E como que eu faço pra estar nesse lugar, sendo que eu não preciso, tipo, que eu não dependa de teste, né? Porque eu não vou ficar ali, ei, gente, me chame pra ser um viadinho, não vai rolar isso, né? Daí eu falei, então, vou escrever a minha história, assim, né? Vou escrever as coisas que eu gostaria de falar e, de repente,
em algum momento eu me incluo nelas, assim. Hoje em dia eu já penso em escrever para atuar também, mas até o presente momento eu escrevo para atuarem, assim, Para né? outras pessoas, Porque né? eu acho que esse distanciamento fez bem para minha profissão de roteirista, porque me desvincula um pouco do ego de ator, assim, falando, não, isso aqui não sou eu que vou falar, então Sim. posso ir fazendo. E aí deu vontade de escrever Alice Júnior, né? Que é a história de uma menina trans e o seu primeiro beijo na escola, no ensino médio, uma comédia romântica adolescente. Ai, Foi que um filme que legal. fez muito sucesso, assim. Poderia ter feito mais se não tivesse estreado na pandemia, mas a gente foi pro Festival de Berlim, então imagina, tipo, o primeiro longa lá, assim, eu fiz, opa, então isso aqui Que chique! dá certo fazer isso. Olha, é. E aí enfim, foi acontecendo, o filme estava na Netflix, mas agora acabou o licenciamento, mas se alguém quiser um link, imagina. Gente, A gente mas manda, chique demais! manda. A gente quer o link. Não, a dá pra gente comprar, no YouTube. Tem lá, ótimo. aluga o Aluga filme. no YouTube. Ótimo. Aham. Ai, gente, incrível! Daí foi uma vontade de, tipo, quero falar sobre a minha comunidade, assim, né? Uhum, Então, sim. quero escrever um audiovisual, quero estar num audiovisual que fale sobre os temas que eu acho importante. Não que o que eu fizesse não era importante, não que o que eu fizesse não era relevante. Inclusive, eu, enfim, sou muito grato Sim. a todos os bandidos e psicopatas que eu fiz na minha vida. Nossa, cara. Gratidão. Mas, ao mesmo tempo, eu queria também falar sobre outras coisas Sim, e trazer outras narrativas no audiovisual. Sim, é importante, né, dar visibilidade, né? Porque isso que você falou da questão do estereótipo Uhum, é uma coisa que acontece muito, por exemplo, eu que sou uma mulher preta. uhum. Então, geralmente, né, a mulher preta é sempre o quê? Empregada, ou, sei lá, ou batalhadora, a mulher sofrida e tal. E o mercado não enxerga a gente em outro lugar, né? Só nesse. Sim. E acho interessante isso que você falou, de você escrever, pra você contar a sua narrativa. E uma coisa que eu acho extremamente importante, que é dar visibilidade para os profissionais da comunidade LGBTQIAPN+. Sim. Que é uma coisa que eu acredito muito e eu acho que é extremamente necessário, né? Então, acho que não foi à toa que o seu filme foi um sucesso, foi pra Berlim, Sim. né? Foi pra Netflix. E o a 2 gente... tá chegando aí daqui a pouco. Aí, tá vendo? Então a gente tem que alugar logo um pra gente Pra poder ficar ver. dentro, vocês exatamente. também. Pra Por quando favor. chegar É o isso aí. 2, né? Já tá todo mundo já por dentro do rolê, história. né? Exato. Esse negócio do. Desculpa te cortar. Esse Não, negócio pode do estereótipo, eu acho que uma coisa que acontece muito com o ator também é, por exemplo, você faz um papel muito bem dentro daquele perfil ali. Tipo, você fez um ótimo bandido. Sim. E aí as pessoas começam a só te colocar pra fazer isso porque você fez aquilo muito bem. Sim. E aí é muito ruim isso também, né? Não consegue mais te enxergar como outras É. possibilidades. Porque né? é a facilidade, né? Às vezes, de tipo, realmente você fica ali. Eu fiz um bandido que eu gosto muito, né? Porque não é que eu não gosto. Eu fiz um em Irmandade, assim, primeira e segunda temporada. E aí, ali, eu achei muito massa, porque eu tive a possibilidade também de não fazer o malvado, assim, sabe? Não fazer o bandido. Eu era um viciado em crack, e daí, na primeira temporada, foi bem. Era uma temporada que eu tinha que ter morrido, não morri, daí, ok, fui pra segunda. Bacana. E aí, na segunda, me deram uma namorada, daí falei, eu tenho uma namorada, então ele Olha, a pode ser vida foi melhorando, romântico, cara. então meu personagem pode ser romântico e tal. Então, fui indo pra outros lugares, daí... Isso foi me levando pra, tipo, daí às vezes a própria coisa que me dão, às vezes eu falo assim, mas eu vou escapar pra outros movimentos, assim. Porque às vezes os personagens, eles chegam, não é o caso do Irmandade, mas às vezes os personagens, eles chegam realmente muito bidimensionais, assim, né? E aí, quando eles chegam bidimensionais, às vezes é até melhor do que quando eles já chegam tão complexos, porque daí quando chega, você tem que ir atrás da complexidade daquele personagem. Daí quando ele é meio bidimensional, você fala assim, eu posso criar aqui aonde eu quiser, posso levar ele pra onde eu quiser, né? Sim, é bom também que você vai abrindo espaço pro seu personagem, né? Sim. Você vai literalmente defendendo seu personagem. Exatamente. Você vai trazendo elementos, né? Eu adoro coadjuvantes, eu acho ótimo. Né? É mara, né? Porque o que tem de coadjuvante que rouba a cena não Sim. tá no gibi. Inclusive, quando eu comecei a fazer curso de teatro, né? Eu tenho um colega que ele sempre falava assim, não existe papel pequeno, existe ator pequeno. Uhum. Porque as pessoas têm muito disso. Não, eu só quero se for protagonista. Eu só quero se for um papel de destaque. Porque não sei o quê. Só que não é assim, né? Nem sempre começa dessa maneira, né? O Sempre protagonista sofre muito. Tá todo dia lá, todo 12 dia. horas, cheio de BO no set. É sobre isso. Você vai lá, grava 3 dias por semana, daí, tchau, gente, beleza, me chamem pra pré-folga. Um beijo da Anitta, como diria. Um beijo da Anitta, tô indo. É isso. Boa gravação pra você. É suado, gente. Uma vez eu fiz um curta que eu era protagonista, todo mundo indo embora e eu ficando. Tchau. Pra desfigurinar. Um sol e tchau. Aí todo mundo, tchau. Galera na praia, né? Mas eu Boa quero gravação. protagonista, viu? É, Tá
protagonista é assim. O povo acha que é só glamour, né? Não, né? Mas Não. eu quero um também. Não, com certeza. Se quiseres, nós queremos, né, Amanda? É, exatamente. Nós estamos disponíveis. Mas, Luiz, falando da sua carreira de roteirista, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que foi a parte técnica do seu roteiro, né? Porque, assim, por mais que a gente trabalhe como ator e como atriz, a gente conhece o roteiro, a gente, né, vai pegando a técnica, mas uma coisa é a gente pegar um roteiro pronto, ler, interpretar, né, decupar e tal, e outra coisa é a gente escrever. Você fez algum curso? Como é que foi esse seu estudo? Conta um pouquinho pra gente, né, principalmente pra quem tá te assistindo, que tem esse desejo de ser roteirista, mas às vezes não sabe por onde começar. Como é que foi esse seu início? Bom, eu comecei pesquisando dramaturgia, né, de teatro. Eu fiz um curso do SESI Dramaturgia de Teatro lá em Curitiba. Daí escrevi um espetáculo e tudo mais, assim. Então, comecei a pesquisar o que é dramaturgia, né? O que é história, o que é você levantar um enredo, uma narrativa. Uhum. E daí, na época, hoje em dia eu quero muito escrever para teatro, mas na época eu não queria escrever para teatro, porque era o lugar onde eu já estava imerso, já tinha uma companhia que tinha uma dramaturga maravilhosa, então não era o meu interesse. Daí eu falei, ok, cinema. Daí no ano seguinte abriu o SESI Dramaturgia Audiovisual. Uhum. E eu entrei nesse curso, passei, né? Tinha um projeto de um longa-metragem, assim, mais ou menos desenhado, mandei esse projeto, passei. E aí comecei a estudar, daí comecei a aprender algumas coisas. Mas eu acho que, assim, roteiro, ele realmente... Eu acho que tudo na vida de um artista é uma carreira em construção, assim, né? Você não dá pra você pensar, tipo, esse momento a coisa aconteceu, esse momento a coisa aconteceu, esse momento a coisa aconteceu. Tudo vai chegando nesse ponto, assim. Então, você tem que meio que jogar lá pra frente, jogar lá pra trás e ver onde você tá nesse momento, assim, né? É quase uma média, né? De, sei lá, aritmética, não sei. Você faz uma média de onde você tá. Então, não foi uma coisa que... Eu ainda estou aprendendo, assim. Uhum. Quando eu escrevo para cinema, obviamente, ser um ator me ajudou muito porque eu recebi muitos roteiros, então eu entendi ali a linguagem, né? Existe abrir cena, né? Sim. Interna, casa de fulano, dia. Uhum. Então essas coisas assim que tem mais a ver com a estrutura assim do papel, né? Uhum. Depois disso vem ação, depois disso vem diálogo, corta para, tem todas essas coisas que eu já tinha familiaridade por conta dos roteiros que eu lia. Mas até você entender que aquilo que você está pensando tem que virar imagem é outra história, assim. Então, acho que meus roteiros, eles estão... Eu estou aprendendo a escrever cinematograficamente muito mais hoje, assim. O meu primeiro roteiro, ele era um bom roteiro, assim, né? Tá tudo certo, não tenho, né? Assumo minhas falhas e tudo isso, assim, mas ao mesmo tempo, tipo, eu vejo que hoje em dia eu tenho tô indo para uma evolução de conseguir pensar a imagem muito mais do que o enredo, né? As primeiras histórias que eu escrevia, elas eram muito sobre enredo, assim, uma boa cadência de história, os personagens que chegam. Mas é um estudo, assim, tem que ler muito, de fato, assim, vá ler as coisas, os manuais mais básicos, Story do McQueen, Joseph Campbell, tipo, tem que ir lendo arquétipos do cinema, sabe? Eu acho que tudo isso tem que ler. Você tem que ser viciado em cinema. E hoje em dia, quando eu assisto, assim, daí cada vez mais eu vou me distanciando até um pouco do olhar do espectador e cada vez mais analítico, né? Sim. Daí, às vezes eu entro assim, tipo, entrou uma cena, ok, quantos planos? O primeiro plano foi o aberto. O segundo plano foi fechado. Sim. Tá. Daí eu já consigo destrinchar que teve 5 planos naquela cena, assim, 5 planos que foram editados, né? Podem ter tido muito mais. Sim. Mas daí eu fico hoje pensando, tipo, na narrativa nesse lugar, assim, de... às vezes muito menos enredo e muito mais imagem, e daí vai... o roteiro, ele é um plano de voo também, assim, né? Agora com o Alice 2, foi os primeiros roteiros, eu tenho 2 longas gravados, né? Tem o Alice Júnior e o Casa Isabel. E daí o terceiro seria agora o Alice Júnior Férias de Verão. E aí, no Férias de Verão, eu fui um pouco mais livre, assim. Outros roteiristas entraram, assim, para escrever junto. O Adriel Agalba e o próprio Gil Baroni, que é o diretor. E ali eu fiquei um pouco mais, assim,
deixa... Porque daí eu, como ator, também, às vezes, chego num set com aquele roteiro e falo assim, isso aqui não funciona. Por mais genial que possa ser uma cena, isso aqui não funciona na minha voz, isso aqui não funciona na minha relação, isso aqui não funciona... Então, é uma distância muito grande, assim. Daí, quando eu chego... Daí, hoje em dia, quando eu escrevo alguma coisa, assim... Eu tenho a sorte de ter bons parceiros e de estar sempre muito presente, assim. Eu estive na Ilha do Mel, acompanhando as gravações, então, ali eu consegui olhar a visão do diretor, dos atores, o que estava acontecendo e tudo mais. Então, eu consigo estar mais presente e ter uma noção maior do todo. Mas, às vezes, o roteirista, ele escreve, manda e volta, né? E nesse manda e volta, chega lá, não vai chegar do mesmo jeito, não vai bater da mesma forma, né? Então, eu acho que... Mas não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que para escrever, assim, para quem está começando, para quem tem vontade de escrever, assim, fuçar muito a internet, porque tem muitos roteiros, assim. Eu lembro que eu comecei a gostar de roteiro antes de querer ser roteirista. E eu lia coisas como, agora até o filme da Ana Mulaert, que foi restaurado em 4K, Durval Discos, né? E aí foi o primeiro roteiro que eu li na minha vida, assim. E eu só li porque quando eu cheguei em Curitiba, eu lembro eu numa lan house procurando roteiro para imprimir, para saber o que que era. E aí eu lembro que tinham roteiros do cinema brasileiro, era um site que eu acho que tem até hoje, que tinha alguns roteiros. Tinha esse, tinha Celso Sueli, que é outro roteiro que eu amo. Tinha alguns roteiros, assim, e eu falei, não, vou imprimir, vou ler, sabe? Vou ler isso aqui, depois vou ver o filme, vou ver qual a diferença. O Celso ali, o roteiro e o filme são bem diferentes, então tem que ler roteiro, não vai... Porque, assim, você começa a escrever e daí você começa... As pessoas te reconhecerem como roteirista, assim, vêm falar com você e... eu tive uma ideia. Tem isso, sério? Tem, muito. Do nada, tipo assim, na fila do mercado, aí cara, pra mim. tive uma ideia. Tive uma ideia, escreve pra mim bastante. Daí hoje em dia eu já falo assim, olha, preciso receber pra escrever. Claro, você tá disposto a me pagar? Né? Tem um valorzinho aqui e tal. Com o maior prazer, vai pagar. Mas eu, né, também assim... sou grato a muitas pessoas que me ajudaram no começo, então eu também faço esse retorno, assim, mas daí eu faço a minha seleção desse retorno também, né? Lógico. Tem umas pessoas que eu falo, já tá no auge do teu privilégio, vai fazer um curso. Você consegue, vai lá. Vai lá, paga 6 pau lá no negócio e faz o que você pode. E daí, para de graça. Mas daí algumas pessoas eu acolho, assim, tipo, manda teu argumento, eu leio, sabe? Com carinho, assim mesmo, de fato. Mas daí quando eu vejo que a pessoa tá muito assim, tipo, quero escrever para fazer sucesso, daí eu falo, não vai dar certo. As pessoas querem fama, né? As pessoas não querem dar certo, sabe? Daí não se dá certo de cara, assim. E dar certo é muito subjetivo também, né? Sim, porque exato. o que é dar certo pra cada pessoa? Mas olha só, o seu primeiro longa já foi super premiado. Naquele processo ainda que você ainda tá entendendo ali, estudando o roteiro e tal, já foi super premiado, né? E foi selecionado para 55 festivais, né? Sim, foi bastante. E aí, como que funciona? Sim, foi bastante. Muito tranquilo, uma É o dia a paz de dia espírito. comum, né, Amanda? É normal, gente. Mas é porque é um ganho de todos, assim, né? Não é uma coisa tipo, fui lá, não sei o quê. Não, é porque muita gente trabalhou, muita gente fez com que a coisa acontecesse. É um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe, assim. Então, é quase um tipo assim, sim, todo mundo foi foda, assim, todo mundo aconteceu. É mais nesse lugar, assim, de... Sim. E para você, nesses festivais, é você que inscreveu nos festivais ou rolou alguma coisa do tipo de convidar o seu filme para participar deste festival? Como é que funciona, assim? Você tem que ficar ligado no que tá rolando de festival por ali. Exatamente. Seguir todos os perfis de todos os festivais. É um trabalhinho ali de formiga mesmo. Quando eu falo que, assim, o Alice Júnior, ele tem uma produtora, que é a Beija-Flor Filmes, lá de Curitiba. E é a produtora que é responsável, assim, por toda... Que também é a mesma produtora do Casa Isabel, que é o meu segundo longa. E aí, a produtora é responsável por fazer tudo isso, assim. Tem uma figura lá, o Fábio, que era a pessoa, o nerd dos festivais, que mandava pra tudo quanto é lugar, tal, não sei o quê. Então, o Alice... Como o Alice foi um filme, assim, que realmente a gente ficou muito surpreso, porque ele foi um filme de baixíssimo orçamento. A gente passou num edital.
Sim. A gente fez por edital, assim, da Ancine, um orçamento... a gente fez um orçamento de telefilmes e a gente decidiu fazer um filme. Então, ele era um filme muito maior do que a gente tinha como recurso, assim. Sim. Todo mundo ganhou muito pouco, todo mundo trabalhou muito mais, que não acho certo, mas ao mesmo tempo era o que a gente tinha naquele momento. E aí, com aquele edital e tudo mais. Daí a gente fez o filme, assim, num lugar de, tipo, a gente sabia da potência da história, assim, sabia que era uma história que era uma história que não estava sendo contada naquele momento, porque as narrativas trans, geralmente, esse lugar do estereótipo, né? Sempre era sabe, foi expulsa de casa, caiu na prostituição, Sim. isso, aquilo, sofreu o diabo, assim, e daí, de repente, pode ser que no final tenha uma redenção. Não, a Alice Júnior, ela é uma patricinha, sabe? Tipo, ela chega, ela chega na escola, assim, odiando todo mundo, porque ela tem um pai que ama ela e respeita acima de tudo, e acolhe. Ela é rica, daí que ela sai da cidade dela, ela é uma menina de Recife, e ela é jogada no interior do Paraná. Numa escola lá, e a única escola que tem na cidade é uma escola católica, assim, né? Nossa, gente. E ela chega lá, ela tá louca pra dar o primeiro beijo, só que ela chega lá, aquele bando de gente jacu, e ela, tipo, patricinha, assim, formada em escola bilíngue, sabe? Tipo, outro porque o pai é mundo, né? francês, né? Daí eu falei, pô, vamos falar dessa trans, assim, sabe? Tipo, óbvio que não é a realidade de Da grande muitas, maioria. da grande maioria, obviamente. Mas pra mim também o cinema e a arte, ela aponta um futuro, assim, né? Eu prefiro apontar para esse futuro do que ficar apontando para um presente. Óbvio que também algumas narrativas são importantes serem ditas, assim, mas naquele momento eu falava, eu quero fazer um filme Sessão da Tarde, entendeu? Que eu gostaria de ter assistido na minha adolescência, e com esses personagens LGBTs, e é isso. Então... Qual que é a pergunta que você fez? Do edital. Da inscrição, mas acho que você já até me respondeu. Daí é isso. Daí você vai aprendendo. Quando você entra nesse mundo, assim, quando você eu acho que o artista, o ator, o roteirista, ele de alguma forma tem que assumir as rédeas da sua profissão, assim. Porque se você ficar dependendo de papel, de teste e tudo mais, é muito difícil, assim. Não é que você não consegue, às vezes você consegue se consolidar e realmente você tá aí sendo convidado para tudo, faz um monte de novela, acontece. Não foi o meu caso. Então, eu fico realmente nesse lugar de... Eu preciso aprender a colocar o meu trabalho, a colocar os meus sonhos, que eu acho que o artista, o trabalho dele é um sonho, né? Que ele sonha primeiro, depois que esse sonho acontece, vai para um palco, vai para um filme, vai para sei lá, qualquer coisa. Sim. E aí, para uma cena de burlesco, para drag queen, né? Tem várias possibilidades de você sonhar como artista. E daí, como que eu vou viabilizar esse sonho? Daí você tem que aprender a fazer edital, tem que ler, tem que fazer um monte de edital e não passar, né? Porque tem essa coisa, vou fazer. Não, você não vai passar no primeiro. Sabe, isso vai acontecer, você não vai passar. Eu agora, com 38 anos, esse ano, tava louco pra voltar pro teatro, fui lá, montei todo, não sei o que, mandei, não passou e fui muito mal no edital, assim, fiquei lá com a 40º56, assim. E aí eu falei assim, cara, que merda, né? Eu achei que eu ia arrasar aqui, ia ser o terceiro, né, pelo menos, assim, modéstia à parte. Mas não, foi muito ruim. Então eu vou fazer e não vou passar, só que eu já tenho esse projeto pronto, e agora esse projeto, vou amadurecer. O Alice Júnior, quando a gente passou no edital, eu tava há 3 anos trabalhando nele. Eu tava há 3 anos mandando para editais de desenvolvimento de roteiro, e aí você entra num perfil, daí vai sabendo de outro, daí vai sabendo não sei o quê, vai sabendo enfim, daí você vai construindo a sua rede de relações, assim, né, que sejam virtuais, que sejam reais, mas que você vai entendendo qual o lugar onde você consegue viabilizar o seu projeto. É óbvio que existem muitos recortes, é óbvio que existem várias, né, a gente tem que também entender que vivemos num Brasil muito desigual, então... Mesmo quando você vê, assim, alguns editais, você lê o edital, assim, bom, né, falando bem honestamente, o edital do Paulo Gustavo, que abriu no Paraná, era um edital dificílimo. Se você vai pensar, assim, tipo, numa pessoa que está começando ou numa comunidade, porque ele também previa ali para comunidades indígenas, quilombolas, não que essas pessoas não tenham a possibilidade de escrever um ótimo trabalho, obviamente tem, mas não estão na labuta da burocracia diária de um edital de arte. É um assunto muito chato, não? Acho que... Não. Bem burocrático.
burocrático. Não, mas é muito importante, porque é uma dúvida de vários seguidores Sim. nossos, como se inscrever em edital para conseguir fazer sua arte. Daí você vê lá, daí o edital da Paulo Gustavo era um edital dificílimo de fazer, assim. Eu mesmo desisti do edital, assim, porque eu falei, não ia ter tempo, eu ia mandar um projeto por Curitiba, assim, dentro de amigos, porque eu ainda sou parceiro, né, da cidade, ainda trabalho lá e tudo mais, então eu ia mandar por lá. Eu falei, gente, não tem condições de mandar esse edital, não tava podendo na semana, era uma coisa muito rápida que eu tinha, porque também abre, assim, 15 dias. Não são todos que são assim, tem editais mais fáceis. Sim. Mas acaba que é tipo assim, manda mesmo que dê errado, assim, sabe? Escreva, aprenda a escrever uma justificativa, aprenda a escrever um objetivo, use o chat GPT com moderação. Esse é polêmico. Tan, tan, tan. Com muita moderação, assim, porque realmente não... Mas, assim, é uma ferramenta que tá aí, assim, e às vezes ela pode vir a ajudar a estruturar alguma coisa, mas Sim. não é uma ferramenta para usar no lugar Pra de... tudo. Pra tudo, É, né? tem gente que usa pra tudo, né? Não, Perdeu o controle não dá pra você, tipo assim, completamente. quero escrever uma história sobre um podcast em que a gente toma vinho, papapá, escrevam aí. Daí isso vai sair uma merda. Não fala que foi Será? assim. Não Foi fala assim que foi que assim que a gente... Será que foi assim? Não, Depois a jamais. gente conta uma polêmica. A gente tem um projeto aqui, todo episódio a gente fala disso, né, amor? A Aham. gente tem um projeto aqui de fazer um conteúdo exclusivo para assinantes. A gente vai contar sobre polêmicas, fofocas, vamos dar nome aos bois. E aí, essa polêmica aqui a gente conta No prêmio. no para prêmio assinantes. para assinantes. Aê! Nessa de inscrever, principalmente quem tá começando, acredito, né? Que se inscreve já achando que não, vou conseguir e tal, e não consegue. Tem que tomar maior cuidado pra não ter aquela síndrome do impostor, né? De falar, não consegui de primeira, não sirvo pra isso, vou fazer petróleo e gás. Tem que ter um... Não, é porque é isso, assim, acho que essa parte digital é muito complexa. Sim. Não é simples como às vezes parece, né? Sim. Então, acho que a pessoa tem que estar com uma cabeça muito preparada de tipo, vou dar o meu melhor aqui nessa inscrição, mas se eu não conseguir, tá tudo bem. Eu vou Isso. pegar, e eu acho que a gente que trabalha com arte, isso mexe com o nosso ego um pouco, Mexe né? muito, mexe muito, Eu não mexe sei. muito. Eu tenho um roteiro que eu tô em desenvolvimento, que eu passei numa incubadora Paradiso, lá em São Paulo. Foi um roteiro que eu fiquei tentando ele muitos anos também, assim. Então eu mandei uma vez, não passei, mandei outra vez, não passei. E toda vez que eu não passei, eu olhava pro meu trabalho e falava assim, ok, o que não tá comunicando? Aham. Tem alguma coisa aqui que eu tô escrevendo que não tá comunicando. Porque eu olho aqui e falo assim, não, tá bom, tá, por que não passou? Mas tem algo que não tá comunicando, não tô vendo. Daí é bom você sempre colocar a tua arte em diálogo, por isso que eu falo, também leio as coisas dos amigos, assim, porque também eu mando para os amigos lerem as coisas e também dialogarem comigo. Eu acho que a arte, ela precisa estar em diálogo sempre. Mas daí eu vou encontrando, daí eu lembro que quando eu passei nesse edital da incubadora, que veio através de um outro edital do Sesc, assim, era um Sesc, Laboratório Novas Histórias do Sesc, e daí nesse laboratório, dos 10 que passavam no laboratório, um ia para incubadora, e o meu foi o que foi. Mas para eu passar no laboratório, eu lembro que eu não tinha passado no Frapa, eu acho que é um festival de roteiros, assim. Eu não tinha passado no Frapa, e daí falei assim, caralho, não passei no Frapa. Eu achei, pô, o roteiro tá tão bonito, eu passei lá. Daí eu olhava pro roteiro e falei assim, mas tem alguma coisa que não tá comunicando, não tem. E eu lembro que daí eu entrei nessa síndrome do impostor, assim, tipo, o roteiro é uma merda. Daí depois eu falei assim, não, ele é bom, mas ele não tá bom. Sim. Daí eu, nesse tá bom, não tá bom, daí, né, vinho, entorpecentes, daí vamos lá. Não façam calor. isso, criança. Ele tá 18 brincando, mais gente. aqui. É brincadeira, brincadeira. E aí, vamos lá, vamos rever isso, vamos desmontar, desmembrar tudo isso aqui, jogar tudo em post-it na parede. Pra visualizar. Pra visualizar, tira aqui, volta pra cá, papapá, e daí, pum, montei uma outra estrutura, um outro roteiro. Daí esse outro roteiro passou. Daí, então, às vezes, é um lugar também, assim, de nada do que você faz agora vai estar perfeito, assim, Sim. né? E a nossa vida é sempre melhorar, né? Sim. Às vezes, o audiovisual, você não tem essa chance, porque você gravou, pronto, acabou. Mas no teatro, você tem a chance de todo dia um dia novo, todo dia um dia novo. Eu acho que o trabalho também é isso, o edital também é isso. Você faz uma vez, não passou... Às vezes você pode desistir disso, já desisti de muito trabalho que, pô, fiz lá 3, 4, 5 vezes, não passou, e daí também sempre mal colocado. Mas às vezes é uma insistência naquilo mesmo, naquela ideia, naquele sonho mesmo. Você tem um sonho de levar uma história pro palco. Então esse sonho, às vezes, pode demorar 3 meses, você conseguir levar, mas às vezes pode demorar 2, 3 anos, assim. Então é bom ter muitos sonhos para ficar garantindo esses momentos em que Isso, aquele sonho não deu certo ainda. É isso, né? E tá tudo bem. É sobre Tá tudo isso, bem. né, gente? É uma carreira, você constrói ela de um Isso. jeito grande. Um pouquinho a cada dia, uma história, né? E, Luiz, falando ainda, né, dos roteiros, você
você acha que você, enquanto roteirista, você tem, não é bem um ego, mas você tem um apego com a história? Porque você falou uma frase que realmente é o que acontece. O roteirista escreve aquela história e ele visualiza de um jeito. Uhum. Aí vai pra mão de uma outra pessoa, que é o diretor, que o diretor, às vezes, vê de outra forma, diferente do roteirista. Uhum. Às vezes o roteirista vê o filme e fala, caraca, mas eu Nada tinha imaginado a de ver. uma outra forma Uhum. e tal. Você tem apego a esse seu roteiro do tipo assim, caraca, essa é a visão que eu tenho, eu quero que seja exatamente essa visão, e aí você acaba indo pra um lugar do tipo assim, caraca, eu um dia quero dirigir um roteiro meu, Uhum. ou não, ou você escreve e tipo assim, você liberta essa Entrega. energia, entendeu? E não, assim, o que vier dele tá ótimo pra mim. Eu acho que depende do trabalho. Aham. No momento, assim, a minha... Como ser ator é a minha primeira profissão, então é onde eu me realizo financeiramente, onde eu tenho meus trabalhos, onde eu consigo pagar minhas contas e tal. O roteiro também é. Mas o roteiro ainda é um lugar em que as coisas partem muito de mim, assim. Uhum. Eu acho que se em algum momento eu tiver numa sala de roteiro com mais 10 pessoas fazendo um negócio pra uma direção tal, eu vou ter zero apego, assim, né? Vai ser o que vai cair lá num set de filmagem, lá, sei lá, né, em algum lugar que eu não vou ter acesso, não vou nem saber quem tá fazendo direito. Daí eu acho que você realmente tem que desapegar. É um trabalho como, né, como outro... Não como outro qualquer, mas é um trabalho em que você ali coloca o seu melhor Uhum. e isso vai encontrar o melhor do outro também, né? Sim. Em Alice, em Casabel, eu acho que eu fiquei um pouco mais, né? Alice mais, porque Alice, tipo, eu parei mesmo, assim. A ideia original veio Aham. minha, o argumento original e tal. Então, no primeiro, eu era muito apegado, assim. Sim. O segundo, agora, menos. Porque daí também eu fui acompanhar as gravações na ilha e a gente tá gravando num lugar muito insalubre. Então, muitas coisas estão mudando, assim. Daí chove e tal, não sei o quê. Daí não dá pra chegar e falar pro diretor, não, vai ter que ser assim a cena e tal. Não Uhum. dá. Não dá, entendeu? Daí também eu confio no diretor, eu confio que ele tá dando o melhor dele. Às vezes eu vejo umas cenas ou outras que eu falo assim... Porque ele também não é o certo e o errado, né? Às vezes, pô, essa cena eu faria diferente. Uhum. Mas a cena que ele fez também é diferente do que eu fiz. Mas Sim. também tá dando certo. Se estiver dando Aham. errado, daí é outra conversa. Mas não, também tá dando certo, é diferente. Talvez aqui eu ia puxar pra uma comédia aqui, ele puxa pra uma comédia aqui. Então, tá, tudo bem, tá Sim. fazendo. Eu acho que a graça é um pouco isso, assim. Os primeiros eu era mais Apegado, né? apegado, assim. Eu sou um roteirista que vou pro set. Então, Mentira! então eu, tipo, o primeiro Alice Júnior eu fiz a preparação de elenco. Então, Aham. então ainda tive mais... nesse eu não quis fazer justamente por isso. Falei, não, quero deixar um pouco eles mais livres, Sim. assim, pra fazer, pra não ficar tentando levar pra algum lugar. O primeiro eu fiz a preparação, no segundo foi um filme que eu acompanhei 90% do set, e nesse terceiro eu fui lá uma semana. Aí daí tava muita chuva. Melhor não. Não, deixa eles. É uma pergunta polêmica. A continuação do filme são com os mesmos atores? Sim, são Ai, com os mesmos gratidão! atores. Não, imagina, eles iam me Ah. atacar. Ai, Se não gente, fosse, dá eu acho que- uma raiva quando é a muda um continuação e é outro ator, Não, gente. não tinha como, imagina. Ah, A Anne, sim. que é Alice Júnior, é insubstituível, não tem como. Ai. Viu, Anne? Olha. Ela vai gostar de ver Viu, isso. Ela vai Anne? ficar... Viu, Anne? É aquela, viu, Anne? Vem no nosso podcast. Aquela. Não, todas lá são. Ela vem, hein? Se chamar, Mentira! ela vem. Ela Vou mandar- vem, Então, com está sendo certeza. chamada. Está mega convidada. Olha, de Venha repente, no nosso podcast. pro lançamento do segundo, E né? não é, por que não? Pode vir Olha pra que cá, chique. Com certeza. Né? Aí, que mara. E Cadê? aí... Júlia, nossa diretora, anota isso aí. Você tá me vendo? É isso aí. Já bota aí na agenda. Mas daí foram os mesmos, assim. Aham. É outro contexto, porque o primeiro era escola, agora é férias de verão. Então é em outro Ai, lugar. adoro filme de férias de verão. Férias de verão. Dá uma sensação de tipo assim, caraca, vai acontecer a melhor coisa nesse verão e quando acabar o verão vai todo mundo se separar, vai todo mundo embora, sabe? É bem aquilo que você falou do filme Sessão da Tarde, né? Exato. Ai, que Aquela delícia. sensaçãozinha. O primeiro é Sessão da Tarde, esse eu acho que é mais tela quente. Porque, Eita, porque a Alice Júnior tá. Alice Júnior tinha no primeiro, ela tinha 17 anos, agora ela já tá com 22. Então, primeiro era o primeiro beijo, agora é outras coisas que ela quer. Crianças saiam da sala. Saiam da sala, tela Tirem as quente. crianças do sofá. Talvez ele já seja 18 mais. Esse Grandes segundo. revelações aqui, gente. Tem Tirem previsão as de estreia, não? Eu acho que segundo semestre do ano que vem, talvez festivais e provavelmente no verão de 2025. 25. Ou final de 2024. Vai ser ali no verão de 24 para 25. Arrasou. Provavelmente. Se tudo A der gente, certo. a gente que é né? ansioso já fica, ai, Não, já demora fica- tanto, né? Já fica Demora. assim, é bom que eu vou assistir o filme e vou comentar
comentar lá embaixo. Está demorando muito Já para o está lançamento. demorando. Está demorando. Vamos querer? Vamos querer, galera. É aquilo que vai cobrando, né? O fã vai cobrando que quer tipo, tudo pra ontem, né? E voltando um pouco aqui na carreira de ator, né? Aham. Você começou no teatro. Como é que foi sua entrada no audiovisual, na TV, assim? Deixa eu te servir mais vinho. Como é que foi seu primeiro trabalho? Como é que você chegou? Como é que foi? Ih, meu Deus. Tá bom, pelo amor de Deus. Rapaz, ih, vai ter que Imagina. ver. Aquela. A taurina não tem controle, galera. Eu acho que foi, assim, experimentando coisas. Eu fiz muito curta-metragem de aluno de faculdade, né? Porque daí eu Aham. estive numa Também. faculdade, daí fui lá, daí fazia o curta, daí me ferrava no curta-metragem, me machucava tudo. Eu tenho até hoje uma cicatriz de um curta que eu fiz que eu não fui chamado pra fazer nem pra estreia. Então, Como assim, gente? essas coisas assim, eu me ralei no muro, assim. Queremos nomes. Aquela. Na Pior nossa... que eu nem sei. Nem lembro, faz tanto tempo. Mas você Eu nem- que fez isso com ele, Aham. você sabe. Durante o tempo, assim, meu rancor da parte escorpiana, eu lembro que eu tinha o nome da produtora, assim, bem... Falei, um dia que eu tiver no Jô Soares, eu vou falar dela. Não, mas não, já nem lembro, né? Porque daí eu só Perdi me o perdoa papel. em 5 minutos. Ai, pra equilibrar, né? Pra equilibrar. Mas daí, então, eu fiz, assim, os curtas-metragens de faculdade, daí você vai conhecendo, né, as pessoas, daí fui fazendo, fiz muito teste, né? Isso, fiz teste. Eu acho que tem uma coisa do audiovisual que me incomoda um pouco, é que não são todos, assim, mas diretor não vai ver teatro. Diretor não conhece ator. Sim. E assim, eu entendo que o teatro e o cinema são linguagens diferentes em relação à atuação. Mas um bom ator de teatro consegue ser um bom ator de cinema, porque a gente Com tem certeza. Matheus Nastergalli, que é um divo do teatro Divino. e divo do cinema. Então Uhum. não tem essa desculpa, né? Fernanda Torres, enfim, vários que Uma galera. são pessoas que se firmaram no teatro e continuam fazendo teatro e continuam fazendo cinema e conseguem modular essa linguagem de uma forma espetacular. Então tem muita gente escondida no teatro. Muita. E aí você vê, assim... Eu sempre levanto essa pauta quando eu conheço os diretores. Eu falo assim, gente, vá ver teatro. Tem aqui... Agora eu vou hoje no Mahatma Andi, lá no CCBB. Tem aqui em cartaz... bom, não sei quando saiu o episódio, mas a Rosana Staves com a Aforista, no CCBB também, assim, uma atriz excelente do teatro, assim, faz também audiovisual. Mas assim, eu fico nesse lugar de, gente, vamos... vai ao teatro, vai ver, assim, vai ver umas coisas ruins também. Mas tem... Não, vai ver umas coisas ruins também, assim, pra você ver também onde que dá errado, sabe? Aham. E vá conhecer ator, e a galera, às vezes, tipo... Cansei de ver, assim, umas coisas de chegar pra uma agência e pedir atores, e daí chega lá os atores, tipo... publicidade, não nada contra, assim, mas assim... É modelo. Modelo, exatamente. Daí não... Porque tem coisas assim... Eu acho que, né, a atuação natural, né? Não é o não ator, pra mim, né? Às vezes tem atores naturais, né? Eles também entregam e também fazem coisas... Nunca passaram pelo teatro. A própria Anne Alice Júnior, ela foi fazer teatro depois do Alice, assim, né? Um pouco... Eu ali falando, vai construir tua carreira, construir tua carreira. Não fica esperando só a questão do Alice bombar a tua vida. Porque eu acho que dá o suporte, né? E também... Esses atores que nunca fizeram, acho que eles podem fazer um bom trabalho, bem preparados e tudo mais. Mas tem lugares que só o ator de labuta sabe chegar. E até em coisas que são desconfortáveis, assim, né? Eu tenho, né, em Irmandade, no primeiro, tem uma cena em que meu personagem sofre uma violência sexual de 5 presos, assim, Caramba. e que eu tava lá fazendo e tudo mais, assim, mas eu fico pensando, uma pessoa que não tem essa dimensão, chega aqui, pode ficar meio traumatizada com isso aqui, né? E aí eu ali fazendo, tipo assim, acabou, deu, corta, mata, isso aí, beleza, tal. segue a vida. Segue a vida, tá tudo certo, sobre sabe? isso. Tipo, e ao mesmo tempo conseguir fazer o aprofundamento e conseguir levar pra lugares íntimos da minha relação com o sexo e tal, não sei o quê, e sair dali e falar, ok, gente, tá tudo certo, daí todo mundo vem, não sei o quê. Eu falei, não, gente, tá tudo certo, que bom que eu tive uma cena forte pra garantir a segunda temporada.
É verdade, é verdade. Porque às vezes você traumatiza mesmo uma Traumatiza, galera. Daí você é. vê, às vezes, tipo, alguns filmes que usaram os atores naturais, assim, mas não deram nenhum suporte depois pra isso. Eu ia falar E isso, aí, daí depois a cara. pessoa. E aí, né? Tem muita gente que É. acaba usando memória afetiva pra acessar as coisas e aí acaba traumatizadíssimo, Depois né? fica na... Vou fazer uma cena, sei lá, de sequestro. E a pessoa, sei lá, já foi sequestrada na vida em algum Sim. momento. E aí quer relembrar, né? Reviver isso pra poder fazer uma boa cena e depois sai dali Na merda. um caco, né? É. Assim, um caco. Eu, enfim, não acho isso bacana, não acho isso legal. Tem muita gente que usa desse mecanismo que eu, particularmente, não acho bom. E é isso, eu acho que realmente tem papéis, tem cenas, tem situações que só quem tem um estudo da coisa ali consegue acessar e entregar e emocionalmente se distanciar Sim. do que o personagem está vivendo, né? E às vezes você até. Às vezes você cai no buraco mesmo, assim, sabe? Como ator, às vezes tem coisas que te pegam em lugares e, né, já passei, tipo, sei lá, perder um filho. Eu nunca, não tenho filhos, assim, mas imagino que, às vezes, eu tava gravando um filme agora em Cuiabá com a Babi Cohen, daí ela tava recém-mãe, ela tava com um bebê de 3 meses lá. E aí ela fazia uma personagem que, não posso falar muito, né? Mas ela fazia uma personagem que perdia o filho ali, assim. E ela Caramba. recém-mãe, então assim... Pega Cara, Ela muito. entrava nas buraqueiras, assim, só que daí ela saía, entendeu? Aham. Ela saía saudável daquilo, Sim, sabe? sim. Mas eu acho que é normal você... a Babi, tipo, ela ia, você via ela naquele estado, assim, mas daí daqui a pouco ela, pô, né? Ok, tudo bem. Ah, respirava, dava umas choradas depois do corta, soltava Sim. tudo. Então, acho que é natural você usar também. Às vezes, o audiovisual te obriga um pouco a você ir para alguns lugares dos quais talvez o teatro você se prepararia mais. mais, né? Mas você ia ter mais artifícios para não se envolver Sim. tanto, talvez, sei lá, ou enfim, às vezes também você se envolve. Mas no audiovisual, às vezes você precisa acessar isso de uma forma muito instantânea, então você vai para uns buracos mesmo. Sim. Só que é como você sai desse buraco, né? Que artifícios você tem para ir nele de uma forma segura ou não segura também, porque eu acho que o abismo também é interessante, mas daí, né, como que você se Você sai, recompõe? né? Você sai. Sim. É porque o audiovisual é uma coisa rápida, né? O teatro você tem aí, geralmente, né? Meses É. Vai aí de amortecendo ensaio. um pouco mais. Isso, é. Amortece o impacto. E no Audiovisual, audiovisual, não. não. Às Tu vezes recebe, às vezes, o roteiro um dia antes Pra e gravar no vai dia lá, seguinte, querida. fé. E aí, às vezes, você nem sabe que você tem aquela ferida e você acaba acessando a ferida que tu nem sabia que tu tinha. E fala, caraca, como é que é isso? Uhum. É verdade. É, por isso que É tem outra que ter coisa. preparo, gente. Tem que ter preparo, tem que estudar o ofício, porque as pessoas glamorizam. Sei. Glamourismo, é isso aí. Eu falei muito certo, né? Muito rápido Falou. agora. Glamorizam muito a profissão. Porque acha que é só estática, só festas, e fama, e grana, e não sei o quê. Não, gente, não tem nada Coitados. disso. Uhum. Isso aí não Sinto tem lhe nada informar. disso. Nem na vida de Bruna Marquezine tem isso, gente. Às Olha vezes que você nem é convidado pra festa. Tá vendo? Aí. Então, assim, tem esse rolê, tem que estudar. E hoje em dia tem. Bom, enfim, eu ia entrar num assunto polêmico aqui, mas deixa pra lá. Só pra assinante. Só pra assinante, gente. Mas, Luiz, então, o seu primeiro trabalho no audiovisual foi a série Irmandade ou Não, eu fiz outras coisas lá em Curitiba antes. fez os curtas, né? É verdade. Eu fiz vários curtas, daí eu tenho eu acho que o primeiro grande papel, assim, que eu fiz é um filme que chama Circular, que é um filme de 5 diretores que eram da faculdade lá. Um deles era o Ali Muritiba, né? Que, enfim, tá aí o diretor de Cangaço Novo, enfim, né? O Bruno, Fábio Alon. Ai, eu não vou começo a falar, daí foda, porque daí só faltam 2, eu não vou falar. Adriano Esturrilho e Diego. E aí eram 5 histórias, assim, e daí o meu personagem era um punk, assim, foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim, com mais substância, assim. Sim, Então foi um sim. filme de muita assertividade dentro do mercado, assim, ele foi um filme que morreu rápido, assim, não foi um filme que super aconteceu, mas é um filme que eu gosto. Daí depois eu fiz mais o Nós por Nós, também lá em Curitiba, mas eu acho que o de visibilidade nacional foi Irmandade. sim. Foi Irmandade. Foi, né? né?
Aí depois de Irmandade, você fez a primeira temporada, fez a Fiz segunda. a segunda. Aí acabou, né? Pelo menos a sua parte. Aham. E depois, você acha que Irmandade te abriu portas? Conseguiu dar uma aberturazinha assim de portas? Ou não? Ou você, sabe, continuou correndo até chegar no seu segundo trabalho assim de maior visibilidade? Eu continuei correndo. Eu acho que... Eu não sei, essa coisa do abrir portas, assim, eu fico pensando... É isso, quando eu penso na minha carreira, eu penso ela como uma extensão de tudo, assim, né? Então, é claro que você quer que um trabalho chame o outro, né? Sim, sim. Eu acho que Irmandade ajudou a azeitar a minha passagem, assim. Mas não foi, tipo, alguém me viu Irmandade e me chamou pra alguma coisa. Ah, Isso não aconteceu. Foi, tipo, alguém viu meu Reels, que eu coloco uma cena de Irmandade e mais outras tantas cenas. ah, E daí, desse Reel, eu fiz um teste. Daí, desse teste, eu passei num personagem. Sim, Então, não é, entendi. tipo... Acaba que né, uma labuta... contínua, né? contínuo, exatamente. Não é uma coisa que, tipo, buf, veio como passa sim. de mágica. A vontade é que um trabalho chame o outro mesmo. E eu Sim, acho sim. que em algum momento talvez isso comece a acontecer mais. Mas até você firmar a tua cara no mercado, não sei como que é isso, assim. Eu nem acho que a minha cara é firmada no mercado. Eu acho que eu tô, tipo, aí tentando, tô fazendo testes e tá tudo acontecendo. Mas é que eu fico no lugar de não parar nisso, assim, né? Sim. De ficar me movimentando em outros lugares também. Mas eu acho que a Irmandade... ajudou, assim, Sim. Eu acho que mais ajudou a eu ter uma compreensão de que não é um bicho de 7 cabeças o audiovisual. Porque às vezes você chega também num lugar, assim, num grande set de filmagem, e você se... Como que eu faço isso? Como é que é muita gente? Será que eu sou bom? Será que eu não sou? Uhum. Daí eu acho que a Irmandade, a primeira temporada foi mais difícil, assim, porque eu tava com muito medo, assim, pô, eu tô no conteúdo Netflix e aí eu tenho que dar uma entrega aqui, tenho que garantir meu papel na segunda temporada. E daí na segunda eu cheguei muito preparado, assim, pandemia também, tava parado, então eu queria muito, tipo, daí, pô, tem que estar preparado aqui. E daí hoje em dia eu já começo a, tipo, daí eu fiz Notícias Populares, que foi uma série muito legal, assim, tá no Canal Brasil. Que foi uma série que eu pego um personagem maior, assim, um dos protagonistas. E aí, ali, eu comecei a falar, não, eu posso chegar relaxado no set. Eu não posso chegar sabendo Nessa de tudo que eu pressão, vou né? falar já, do jeito que eu vou dizer, as coisas, tudo decorado. Não, eu posso chegar aqui, ouvir o outro, o que o outro tá Tranquilo. falando, o que o outro tá enxergando em mim também. E, de repente, o que o outro me dá, eu construo meu personagem a partir daquilo que o outro tá me dando, Uhum. do que o outro tá enxergando em mim. Daí você vai ficando mais tranquilo. Daí o próximo, daí o Betinho, eu já fiquei mais tranquilo ainda. Então talvez seja o abrir portas, não é um abrir portas para um trabalho, é abrir portas Pra para você mesmo, digamos para mim assim. mesmo, exatamente, para minha própria construção e para cada vez elevar mais o meu nível de atuação, assim, né? Uhum. Sim, eu ia justamente te perguntar isso também. Se você sentia alguma pressão de estar numa série, né, num produto que tenha uma relevância, né, que tá numa Netflix, você fez Sob Pressão também, Sim. uma série de extremo sucesso na Rede Globo. Sim. E O assim, Sob Pressão eu me caguei. Honestidade é tudo, meus queridos. eu achando que ele ia falar assim, não, no Sob Pressão eu já cheguei super... Não, me caguei. Não, me caguei. Primeiro o conteúdo da Globo, assim, que eu tava fazendo. Cheguei lá e daí, tipo... Daí a cena é isso, de roteiro, né? Daí a cena era, tipo assim, era... Ai, como que era? A cena tava escrita... Eu tinha um filho que chegava todo machucado, né? Aham. Chegava todo machucado. Depois a Marjorie, o personagem da Marjorie, achava que eu tinha batido no filho. E no final não era eu que tinha batido. Isso tinha a ver com os traumas que ela tinha com o pai dela. Era esse meu contexto. Eu era ruim, mas depois eu era bonzinho. Ah, tá. Naquela de pegar um papel de vilão. Um daí, bandido meio lá, meio cá. Ficaram na dúvida. não, mas daí no final não era. Eu era Aham. um ótimo pai e tal. Aham. E aí... Só que a primeira cena, primeiro dia que eu cheguei pra gravar na Globo. Uhum. Daí, lá no hospital em Cascadura. E daí eu chego lá e a cena tava escrita assim... que chegava a criança na maca, com os médicos já dizendo tudo que ela tinha, e eu tinha uma ceninha ali com a Marjorie, falava assim, doutora, ele caiu do playground, papapá, papapá, e pronto, e era isso e já ia. Então era uma cena que eu chegava lá e tal. Daí chego lá, daí a diretora, a Mini, ela falou assim, não, acho que vai ser um plano de sequência. Bacana. Começa lá na cena do Julinho, atendendo o casal, e daí depois passa pra Marjorie, você entra aqui, mas assim, você entra com a criança no colo,
desesperado, daí vai pra maca, daí ali eles falam aquele texto e você vai subindo durante 5 minutos falando algumas coisas aí. Aham. Vai falando algumas coisas e daí chega lá no final, acaba lá. É uma sequência de 5 minutos. Caramba. E assim, tipo, caramba, mas eu só decorei aquela minha cena. Que Cara, eu não vou era só isso aqui? Não era só essas Essa frase três aqui não, falas aqui que moça. vocês deram, daí eu vou ter que inventar alguma coisa durante subida de escada inteira e chegar lá no outro. Daí eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Então, Bora lá. daí ali eu me caguei. Não, eu tô imaginando. Imagina, atende meu filho, já me ajuda aqui que desceu Não, e daí tudo. você vai falando, daí você vai tentando entender, porque assim, daí não tem tempo de tipo, então vamos bater, o que a gente vai falar? Não. Vamos lá, vamos bater. marcar. Vamos marcar, então, o que é? Não, é tipo assim, série, ritmo frenético, Aham. vamos lá e vamos fazer, vai ter essa cena... E assim, tipo, terminava a sequência de... Era uma sequência enorme, assim, e daí terminava com a minha cena. Então, assim, se eu cagasse no negócio... Volta tudo. Volta tudo. Então, assim, eu que tô chegando lá naquele dia, vou terminar com tudo. Não, eu vou ser... Né, eu vou entregar a melhor coisa do mundo aqui. Não posso ser eu a pessoa Aham. a destruir todo esse set, né? Mas não pode mesmo. Não, mas eu imagino você nervoso. É bom que o nervosismo que você estava já dava pra incluir na cena, né? Sim, já dava pra... Já vai abraçando. Exatamente. Você vai abraçando tudo. O que esse ambiente tá me dando? Desespero. Já vamos usar isso aqui. Já Vontade de sentar e chorar. Vontade de sentar e chorar. Então, o ambiente está me dando isso. Então, agora eu uso isso pra fazer a cena. Então, é um pouco isso, assim, também. É chegar não muito preparado, assim, sabe? Sim. Eu acho que você tem que chegar, assim, você tem que estar... Acho que você tem que ter uma base do que você vai fazer, mas você tem que entender que você vai chegar lá e tudo pode mudar. Sim. Então, você se concentra em alguma coisa ali, agarra alguma coisa e o resto você deixa fluir. E no final das contas foi ótimo ter feito isso. Me quebrou e eu adoro ser quebrado. E daí, esse ser quebrado, eu falei, ok, eu adoro essa cena, porque realmente eu vejo coisas ali que eu falei, caralho, eu falei isso. Que bom, eu tava também no auge da minha criatividade ali naquela hora, né? Tipo, Sim. o desespero me impulsionou, Te ajudou, me ajudou a ser criativo, assim. Então, eu falo umas coisas, falo, olha só... Caraca, sou muito mal. Pô, você falou bem isso aí, você fez bem. Mas eu fico com uma dúvida de prática. Imagina a gente nessa situação, Amanda. Tipo assim, eu falei assim, olha, a cena é essa, o plano de sequência e tal, você vai falando, você não sabe o que você vai falar. Você ficou com medo de, tipo assim, cortar o texto da Marjorie este ano do absoluto nada? Tipo assim, ela tá falando e você meteu um, doutora, pelo amor de... Sabe? Um negócio assim que... Não, nessa não, porque era um desespero total, tinha uma parte de improviso, então... tá, entendi. Então tinha... Acho que é escuta, né? Você tem que escutar, porque assim, você não tá escutando... Eu acho que tinha textos que tinham momentos ali desse episódio que talvez seria mais propício para isso, que realmente tinha um embate ali entre a minha personagem e a personagem da Marjorie, e ali... Mas daí é afiar um pouco a sua escuta, assim, também, né? Porque é o que eu acho que você não entra em cena sozinho nunca, Sim. assim, né? Então, se você... Eu fico sempre tentando fazer essa dinâmica de... Eu entro em cena com você, e aí eu crio algum estado de presença. Não crio uma personagem, eu crio um estado de presença. Que eu sei que tem a ver com as referências do que eu li para esse personagem, do que eu assisti para esse personagem, eu crio esse estado de presença. Eu entrego ele, assim, eu mostro esse estado de presença. E daí você vai ver esse estado de presença e você vai começar a reagir a ele. E daí, eu entendendo, eu escutando, tendo uma escutativa da tua reação, eu começo a criar o meu. Sim. Então, geralmente, quando eu vou pra cena, eu tento criar a partir do que o outro tá me dando. Isso assim, num lugar, num ambiente seguro, de ensaio e tal, não sei o quê. Não é sempre que vai acontecer isso. Às vezes você vai cair lá de paraquedas, tem que fazer mesmo. E daí você tem que ter alguma coisa pra entregar. Você não vai ter tempo de criar uma coisa, às vezes acontece isso, então você também tem que ter... Mas se você tá num personagem que você tem um tempo de tela, ou uma preparação que se preocupa com isso e tal, não sei o quê, se você tiver a oportunidade de escutar o outro, né, de você criar o teu a partir do que o outro te dá, você vai para lugares muito mais interessantes. E eu acho que ali também no Sob Pressão não tive esse tempo de ensaio, né? A gente fez uma leitura, eu cheguei a fazer uma leitura, mas o ensaio mesmo não tive. Então era só, bom, primeiro assim, fã da Marjorie, do Julinho, então ali já era uma coisa assim, tipo, quero escutar tudo que vocês estão falando. E daí então já tinha isso, assim, e então já tava com a minha escutativa, porque eu realmente queria ficar, nossa, olha isso. Eles escovam o dente depois. Lá, faço isso.
Cada passo que eles É, dão. o Julinho leva o violão. O 7, ele faz assim. Então você fica assim, né? Fica meio... Uau. meio... Daí ali o Luiz Melo, assim. Vem nas nuvens, né? Melo. Caraca. Fica, meu Deus, olha ali, sabe? Olha, a Marjorie Cristiano bebe água. É uns negócios... Ela já bebeu 3 copos hoje, Faz o gente. próprio 3 copo. Olha, ecológica, ela é ecológica. Sim. Ai, gente, maravilhoso. Mas isso que você falou, a Carol Romano, inclusive vou deixar o card da entrevista dela aqui em cima. A Carol Romano, ela fez a novela das 6 com a Larissa Manoela, que foi Além da Ilusão, acho que foi, né? E ela falou justamente isso. Ela falou que o ritmo de novela, né? Acredito que deve ser o mesmo de série, que é muito acelerado e que não tem esse tempo de preparo. E ela falou que a Rede Globo, de uma maneira geral, prefere atores que já são de teatro, que já têm uma experiência, porque é aquilo, joga o ator ali e vambora. Ele resolve, é. Sim. Entendeu? E o Tem ator... repertório, né? É, Vai ter isso aí, repertório. uma pessoa Nem que copie uma coisa que fez lá no teatro uma vez e ninguém assistiu. Então dá pra fazer aqui. Ah, ninguém viu aquilo, vou fazer aqui de novo. Aqui Ela- vai dar certo. Deixa eu pegar aquela minha fala da Chapeuzinho Vermelho, gente, que eu fiz na praça de alimentação. Às vezes funciona. Pois é. E Luiz, como é que foi esse convite, né, pra fazer Betinho no Fio da Navalha? Qual é a história dessa série que vai estar disponível no Globoplay? Uhum. Qual é o seu personagem? Fala um pouquinho dessa experiência, como é que foi pra você gravar? O Betinho veio como um presente. O Betinho foi muito legal, assim, porque foi o primeiro trabalho que eu não fiz teste. Mentira! Sim, foi a primeira vez que eu não fiz Um teste, que convite. veio. Foi uma indicação, na verdade. Ih, que legal! Eu caí ali e o Julinho faz o Betinho e ele me conhecia do Sob Pressão. Então, quando caiu minha foto ali, ele endossou, sabe? Tipo, teve um pouco isso, assim, tipo, Aham. conheço. Viu? Aham. Então, tem um pouco isso. Os trabalhos... No final das contas, você falou do Irmandade, talvez até o Sob Pressão abriu essa porta aqui, né? Tem coisas que abrem sim. lá na frente Isso, e abre um tal. pouquinho depois, abre um pouquinho depois. E aí eu tinha sido chamado para fazer um papel menor. Uhum. Eu tinha um papel lá que tinham me chamado e eu já tava ótimo, maravilhoso, vou fazer esse papel. Era um papel super legal, assim, eu tava feliz com o papel. E aí parece que o ator que ia fazer o Carlos Afonso, que é o personagem que eu faço, por algum motivo não pôde fazer, eu não sei, não fiquei sabendo direito de como foi essa reunião, mas foi algo de agenda. E aí esse outro ator, daí, vamos abrir teste pro Carlos Afonso, tal, não sei o quê. E ali, pelo que eu entendi ali naquele carômetro, né, com as fotos Aham. todas assim, alguém falou assim, mas e esse aqui, aqui? Pode ser. E nisso, daí eu recebo uma mensagem, Luiz, teu personagem mudou. Eu, tipo, pra onde? Ele vai ser o Carlos Afonso, que eu já tinha lido o roteiro todo, né? Aham. Outra coisa, leiam os roteiros inteiros, assim, tipo... Porque tem uma coisa de, você vai fazer um personagem pequeno e você lê só você busca lá na barra do PDF, Só só o o teu teu nome. personagem. E às vezes você, tipo, você se ferra porque teu personagem tá ligado com outras histórias e Aham. você chega lá e faz o negócio tudo desconectado, assim. Então, mesmo que o papel seja pequeno, a não ser que seja, tipo, Garçonete 1, daí realmente não faz sentido. Mas se não for... Se não for esse personagem, daí se ele tiver um nome... Tem um nome, você lê tudo. Você lê tudo. Tudo que te deram, porque às vezes não te dão tudo. E daí, nisso, eu peguei o Carlos Afonso, a história do Betinho, né? Aham. Esse sociólogo maravilhoso que viveu na década de 90. Viveu, né? Mais do que da década de 90, mas que foi até a década de 90. Que é o cara que mapeou a fome do Brasil, que é uma história... Acho muito importante estar falando de Betinho hoje em dia, assim, sabe? Porque muita gente esqueceu, assim, a nova geração não sabe quem é o Betinho. E é importantíssimo que a gente fale sobre esse cara, assim, porque ele foi o primeiro a mostrar a desigualdade, assim, tudo que o IBASE fez, que é o instituto que o Betinho fundou com o Carlos Afonso, que é o personagem que eu faço o compadre do Betinho, assim, o cara que funda o instituto, que, enfim, cuidava dos filhos quando o Betinho estava mal. Aham. O Betinho, ele é irmão do Enfio. A música da Elis Regina, A Volta do Irmão do Enfio. Aham. É o Betinho, o irmão do Enfio. Ah. Ele volta da ditadura, né? Do exílio. Ele volta do exílio, meio nesse momento dessa música, a volta do irmão do Enfio. E aí, quando ele volta... eram os 3 irmãos ali, eles eram hemofílicos. E então, durante
do final de 80, início de 90, com o surgimento do HIV/AIDS, com as transfusões de sangue, os três contraem o vírus do HIV. E aí, complicações, né? Começo dos medicamentos e tal, e todos eles acabam morrendo por complicações da doença ou, enfim, né? Da própria hemofilia. E aí, o Betinho foi responsável por muita coisa, assim, não só... Ele era um herói, assim, sabe? Só que ele era um herói com... Eu acho muito boa, porque a série, vocês vão ver o primeiro episódio, assim, a série também não faz... Ele é um herói porque ele foi um cara genial que pisou aqui no mundo, mas ele era humano também, assim. Então, ele também deu umas erradas, assim, sabe? E a série fala sobre tudo isso, que eu acho que é o que deixa sem sacralizar o cara, assim, sabe? Tipo, deixa o cara humano, porque realmente é que a gente se identifica, assim, sabe? Sim. Tipo, tem coisa que o cara fez que eu não concordo, mas o que ele fez assim, coisas... Não é que eu não concordo, né? Eu concordo, enfim, né? Eu sou devoto de Betinho. Mas, assim, coisas da história dele pessoal e tal, casamentos e coisas nesse sentido, assim, que você também não... você humaniza o personagem, né? E por isso que a série é tão boa. Mas... o Betinho fundou o Instituto IBASE, ele foi o primeiro que mapeou a fome no Brasil, entendeu o que estava precisando, quais eram os lugares, né, e tudo mais. Foi a Ação da Cidadania, né, inclusive chegando aí final do ano, Natal, gente, doem para a Ação da Cidadania. Se vocês não sabem para onde doar, o que eu faço aqui? Ação da Cidadania, porque com certeza vai chegar nas pessoas que precisam, procurem, e não só no final do ano, assim, procurem saber, sabe, mais do Ação da Cidadania, que realmente, hoje em dia é conduzido... O Betinho foi um cara que plantou muitas sementes. O filho do Betinho e o filho do Carlos Afonso, que é o meu personagem, hoje em dia eles estão à frente do Ação da Cidadania até hoje. Eles são amigos. E o Átila, que é quem faz é o Michel Gomes, que tá vivo, né? O meu personagem também, também do Carlos Afonso também vive. Mas plantaram a semente ali e a coisa e reverbera até hoje, assim. E o cara, fome zero, né? Tipo, todas essas questões, assim, o cara foi importante para tirar o país da fome, assim, para mapear. E o Instituto IBASE levantou números e estatísticas até hoje. Se você vê o Kiko, que é o filho do Carlos Afonso, você vê ele surgir um podcast chama O Assunto, ainda quando ainda era da Renata Lopretti, ele fala lá a importância do Betinho, né? E é o Kiko que dá essa entrevista, ele fala sobre a fome, assim, com estatísticas, você vai vendo. Então, tudo que é feito hoje em dia em relação a ações sociais, né, de governo, medidas, né, de combate à fome e tudo mais, sempre tem ali como base o IBASE, assim, sabe? O instituto que levantou e se olhou para isso de uma forma estatística mesmo, assim. E o meu personagem, o Carlos Afonso, se hoje a gente está aqui no podcast, é porque ele trouxe a internet para o Brasil. Caraca. O Carlos Afonso, ele hoje faz parte do Hall da Fama da internet mundial, porque quando veio a internet, o primeiro servidor de internet do Brasil era o IBASE. Então, bom, tem umas coisas que eu não quero contar porque é spoiler, assim, mas a informação, chegar a informação no mundo, tem uma cena específica disso no filme, assim, né, de um assassinato que acontece com um grande líder, e foi o IBASE que fez com a internet, disseminou a informação para fora, para que os jornais não falassem que era outra coisa no Brasil, porque a gente estava ali numa ressaca da ditadura, né? Esse momento é uma ressaca da ditadura, então ainda né, os militares, enfim, integrantes dessa corja que veio da ditadura ainda tinha controle da narrativa nas mídias, assim. Então, para não camuflarem a morte desse líder religioso, o IBASE, jogou a notícia para fora, então as primeiras notícias vieram de fora. Por conta da internet, assim. Então, o cara foi um gênio, assim. Eu conheci ontem, estive na estreia, né? E foi quando eu conheci ele, eu não tinha conhecido ainda, né? Caramba. Daí o Daniel, o filho real do Betinho, falou assim: vem cá que eu quero te apresentar alguém. Daí chegou lá, me colocou na frente do Carlos Afonso, da Cleide, da esposa, né? Daí
Obrigado por tudo. Caramba. Muito Gente, fofo. incrível, incrível. Emocionante. Gente, tem que assistir. Tem que assistir. Tem que assistir. Tem que assistir, tem que conhecer Betinho, Tem que tem que conhecer conhecer Betinho. a história do Brasil, entendeu? E eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar para o nosso passado, assim, Sim, para tudo que sim. aconteceu, porque a história, ela se repete, né? Ela é um ciclo. Então, se a gente não olha para o passado, daqui a 4 anos a gente Começa tudo de novo. É. tá tudo de novo. Adolescentes, saiam um pouco do TikTok. É, gente, pelo amor de Deus, vão atrás de Ou sigam o perfil do Betinho no TikTok. Ou isso. Nem sei se tem. Globoplay vai ter lá. É, mas com certeza na Globoplay vai ter. E assistam, porque é realmente, né, a história do nosso Brasil, é a história, enfim, do país, a história de artistas, e porque isso impacta em todo mundo, né? Sim. Em todos nós. Então assistam no Globoplay, assinem, é baratinho. O Globoplay tá que tá maneiro agora com os preços bacanas, Aham. entendeu? Vai lá, assina. É publi, amiga? Poderia. É, né? É, mas poderia, Globoplay, estamos Tem aí. tudo, tem filme, tem série, tem novelas. Tem tudo, daqui a pouco eu Entendeu? tenho Eu amo. BBB. Quer dizer, eu amo, Minha assino, filha- assino mais canais ainda, porque daí Ai. dá pra você assistir, inclusive, Notícias Populares no Canal Brasil, Aí, com mais tá vendo, canais. gente? Olha aí. É. Tá Minha vendo? filha de 5 anos fica imitando a abertura da Avenida Brasil, fica oi, oi, oi pra mim. E Eu não era nem vocês nascida. aí moscando. Tá vendo, Nádia, com 5 anos, já está o quê? No mundo artístico? Exatamente. Porque Nádia é uma artista. Nádia Martins, tem que trazer ela aqui. Tem que trazer ela aqui pra fazer um Linda. episódio. Luiz, acho que a gente falou sobre tudo, né? Ou a gente Acho esqueceu que- de alguma coisa, não, né? Acho que não. Não, na verdade tem mais coisa pra falar. Só que aí a gente vai ficar 4 horas de podcast. E a Sim. gente Nossa tá diretora briga com a rainha gente. de estourar o horário, Luiz. É. O quê? Nossa diretora, Eu fui lá nossa. ver assim, daí fiz assim, será que o meu vai ser o de 1h15 ou o meu vai ser o de 40 minutos? Eu vou tirar essa dúvida agora. Gustavo, quanto tempo tem de programa já? 1h E 15? 15? 15? Ó, Caraca, se tu jogar cravei. na Mega Sena. Cravei. Caraca, 1h15. Gente, a gente fala muito. E a gente vai se empolgando, a gente vai falando, a gente vai ouvindo. Se deixar, a gente fica aqui 2, 3 horas tranquilamente. Uhum. A gente vai fazer uma parte 2, aí depois você volta aqui, que a gente vai fazer tipo uma resenha. Ótimo. E aí a gente ótimo. vai, Eu volto. bate papo e tal, e fala. E tem os conteúdos polêmicos. conteúdos premium para Premium, assinante. para Ah, no assinante. Assinantes a gente Melhores pode falar amigos. mais coisas. Opa, hora. A gente cita nomes, a gente Uhum. conta polêmicas do mundo. Conta os BO do set. Isso, Eu mas acho. teve BO no set? Teve problema? Muitos já, mas o ator é blindado, a gente não fica sabendo. Mas é agora que eu tô como roteirista, quando eu Aí tu chego fica lá, sabendo. daí eu chego lá e falo assim: meu Deus, eu tô vendo tudo os BO que acontece, que a gente não fica sabendo como ator. Tem muito BO em set, assim. É, né? É, mas porque realmente é muita gente trabalhando num ritmo frenético que tem que entregar as coisas e tal, não sei o quê. Daí. Todo mundo no estado de nervos. Alguma coisa dá errado, isso pum, 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 pum. E daí, uma diária dá errado, não é tipo, uma diária dá errado. Isso custa, sei lá, uns 50 mil. Aham, uma custa diária muitos dá... dinheirinhos. Daí, Interfere nas outras é, diárias. Exatamente, então... O pessoal acha que é mole fazer cinema. Não, é B.O. Mexe em todo BO. o planejamento. Todo. Ó, a gente esqueceu de falar do projeto Santo Maldito, que está disponível ou esteve na Star Plus? Polêmica. Esteve disponível na Star Plus. Polêmica. Mas era filme, série? Era uma série que tava na Star Plus, uma série muito legal, eu adorei, assim, uma série realmente, assim, tipo, de roteiro, assim, fino, assim, uma série fina, Hum, que esteve na Star Plus por 5 meses. Daí eu não sei o que aconteceu. eu Só? senti aqui um... Eu não sei o negócio. que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não posso falar nada porque eu realmente não sei o que aconteceu. Mas foi eu uma, senti, uma né? série que esteve ali muito legal. Tomara que a Star Plus coloque de volta, assim, e que a gente Sim. faça uma segunda temporada, porque realmente foi uma série que quando eu assisti, assim, eu fiz uma participação pequena nessa série, assim. Aham. Então eu nem tava, assim, com grandes expectativas sobre o meu trabalho ali, assim. Eu fui assistir meio, tipo, vou assistir pra, né, ver o trabalho dos meus colegas também ali. E eu assisti, assim, totalmente de fora, assim. Eu consegui me olhar de fora Aham. e ver, né, de não me ver participante do conteúdo. E quando eu assisti a série, eu falei, caralho, que série boa de roteiro as pessoas estão Aham. fazendo e tal. Eu já tinha lido o roteiro, porque o meu personagem tinha nome. Então, daí eu li os roteiros de todos os episódios. E aí, mas quando eu vi assim, achei, não sei o que aconteceu, mas tem outros trabalhos aí que dá pra divulgar. É, né? Mas Esse não tem nem outro lugar pra assistir. Então, É. pirata. Daí tem que piratear, porque não. Não façam isso. Não pode piratear, diga não uma pirataria. Aquela. E eu acho que nem nisso tem, nem. Porque A gente acabou Ficou tão pouco tempo, né, É. vinculado, que talvez nem... que talvez eu acho que nem Não, tenha. Porque não, eu tentei buscar pra
pegar uma cena pro meu reel e não achei. Ah, talvez não- libera esse rio aí. É, Mas deve ter, gente. Deve ter. A série era muito boa mesmo. Tomara que certeza. volte, sei lá o que aconteceu. É. Não faço ideia mesmo, não tem nem o que dizer. Mas temos projetos para ano que vem, para os outros anos? Não Temos podemos falar? projetos. Podemos? Ah, bom, tem Alice Júnior Férias de Verão, Sim. que vai acontecer. Eu, esse ano, gravei algumas coisas também. Fiz Cidade de Deus, a série. Fiz o filme novo do Walter Salles, Ainda Estou Aqui. Fiz o filme novo do Marcelo Caetano, Baby. Então, tem coisas que eu não sei se é pro ano que vem ou pro próximo. Daí são coisas Mas que... estão por vir. Futuro. Mas estão por vir. São coisas que... São sementes que eu plantei esse ano. Ai, que estão por vir legal. Então todo pro ano mundo que já vem. segue nas redes sociais Isso aí, pra poder gente. ficar por dentro, que você vai jogando lá pra gente Isso. ficar atento pra Isso sair aí. acompanhando. Aí, quando vocês forem lá, você fala assim, olha, vim aqui, ó, pra te conhecer pessoalmente, que eu vi você no podcast. Uhum. Tenho Tá aqui um vendo? roteiro, gostaria que você lesse. E Tem uma ideia muito boa, escreve pra mim. é isso aí, vai lá pra conhecer, já leva o roteiro, leva uma ideia. @Luiz Bertazzo, com C. Vamos lá. Ai, gente, eu tô lembrando de Theo. Semana passada a gente entrevistou Theo Chiaro, Uhum. que é humorista. Um beijo, Theo. E ele falou que todo mundo fala pra ele, conta uma piada aí, conta uma piada. Uhum. É. Aí ele falou que essa é a maldição que persegue ele. Agora a gente tá sabendo a maldição do roteirista. Do ator é aquilo, né? Se ator é, então chora. Uhum. E eu choro. Chora aí pra eu Chora ver. mesmo? Não. Ah, Vai falar, então chora aí. Não, eu ia falar, então chora aí, que se engaja. Aquelas. Tem que começar a fazer assim, quando chegar o convidado, sou ator, então chora. Então Chora aí chora. que a gente vai Começa assim, Fala uma poesia. Sou músico, dá uma palhinha. Dá uma palhinha aí. Eu sou rapper, faz uma rima agora. Vamos batalhar. Ai, meu Deus. Ai, Ninguém vai Luiz, querer a gente mais é vir. maluquinho, mas a gente é do bem. Mas, Luiz, agora a gente tá, né, se encaminhando pro final da nossa, Uhum. do nosso bate-papo, né? Que a gente não fala entrevista, é um bate-papo de amigos. Sim. E baseado, assim, em tudo que você contou pra gente, né? Da forma como você enxerga a sua carreira, a sua caminhada até aqui, o que é sucesso pra você? É uma sessão de terapia disfarçada de bate-papo. Sucesso pra mim é poder pagar minha terapia. Isso é importante, gente. Façam terapia. Sucesso eu acho que é você ver a evolução do teu trabalho. Porque quando você tem um sucesso, você consegue evoluir, né? Uhum. Então, acho que o sucesso é ver meu trabalho evoluindo. Mara, Sensacional. É isso. muito bom. Acho que ninguém tinha respondido isso. É antes, né? verdade. Adorei. A gente tem Gostei. outro projeto aqui no podcast de estampar camisas com frases icônicas dos convidados. Essa vai entrar. Com certeza. Sucesso é evoluir. É isso. Agora alugou Alugou um triplex na minha cabeça. A gente vai sair daqui, a gente vai ficar voltando pra casa. É que tem muita gente que fica estagnado, né? Que acha que Sim. chegou num lugar e para ali. E que né? às vezes tem sucesso. Às vezes tem fama, às vezes tem dinheiro. Sim. E Mas não sai dali. E não sai dali. E Fica não ali sai fazendo na mesmice. na mesmice. Então, Nossa, deu. Vem uns nomes, hein, aqui. Por exemplo, aquela, né? Por exemplo. Mas aqui. no conteúdo exclusivo para assinantes, a gente vai fazer uma lista de quem tem sucesso Isso, e não a gente- evoluiu. A gente chega com aquela lista, estilo carta de antigamente, que era aquela carta rolo. A gente vai abrir isso aqui, então fiquem ligados quando sair o conteúdo premium. Pra finalizar, que conselho que você deixa pra quem tá entrando nesse mercado agora, ou que tem muita vontade de começar a escrever ou atuar, e às vezes, sei lá, tá em outra profissão que não tem nada a ver, que não tem apoio, enfim, que conselho que você deixa pra essas pessoas? Desista. Baco. Igual Fernanda Montenegro. Exatamente. Não, depois que ela respondeu isso, maravilhoso. exatamente, foi foi isso mesmo. Ela falou isso, né? Desista. Se você não conseguir dormir, se você sofrer, se tua entranha ficar ânsia e taranã, daí volte. Porque é uma carreira muito... Não é que é muito difícil. Tem gente que consegue fazer as coisas com muito sucesso e muita facilidade, assim. Então, né, não é nem pra todo mundo, cada um tem uma experiência. Mas eu acho que você tem que gostar muito mesmo, assim. Então, o conselho é gostar e estudar, eu acho também, sabe? Tem que estudar, tem que ler, tem que ver filme bom, tem que, sabe, tipo, ir ao cinema, tem que ver peça de teatro. Não adianta você querer fazer teatro e não ver peça de teatro, não adianta você fazer filme e não assistir filme, não adianta você querer fazer série e não assistir série. Então, não adianta não ler. Então, acho que é isso, né? Você desiste primeiro, daí não deu certo, desistir.
desistir, não deu certo. Aham. Então, daí você vai... Você ficou agoniado ali. Você ficou volta. agoniado, daí você volta e estuda, vê e faça bons parceiros. Veja quem tá do lado da tua caminhada junto com você, fazendo as coisas junto com você. Assim, faça boas parcerias, porque você não faz nada sozinho nesse mundo, de fato. Ó, tá vendo, gente? É pra ir pra Lan House, tá? Imprimir roteiro, depois assistir o filme. Exatamente. Aí o povo comentando aqui embaixo, o que é Lan House? O que é Lan House? Galera de hoje em dia, né? Lan House. O que é Lan House? Não, muita gente tem, muita gente usa aí. Eu vi um Por meme uma incrível que vez que postaram a foto de um disquete. Sabe o disquete? Aí a pessoa comentou e falou assim, ué, gente, como é que você conseguiu imprimir o ícone do computador? Às vezes vem os saltos de geração, assim, também, que Ai. eu converso com as pessoas e falo assim, ai, nossa. Eu sinto o peso da idade. Aham. Eu, com apenas meus 29 aninhos, mas às vezes parece que eu sou tão mais velha quando Aham. tem esse contato com a galera que é adolescente hoje em dia que chega a ser estranho. Não é? CD. Dá um negócio. É, tipo, É. CD. É, bateu aqui um negócio. Vamos encerrar melhor, né? Luiz, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra muito grande ter você Obrigado, aqui com a adorei a gente. conversa também. Foi um Foi prazer. muito enriquecedor. Acho que, Muito. nossa, pra quem tá assistindo também. É, você é o primeiro roteirista que a gente entrevista. Olha só, Pioneirismo. A gente tá... Ó, sucesso e evolução pro podcast de vocês. Obrigada, Muito obrigada. obrigada de coração mesmo. Obrigada pela sua participação. Muito sucesso na sua vida profissional. Que venham muitos e muitos trabalhos maravilhosos. E que você possa voltar aqui para dividir com a gente Tomara. e contar os novos projetos. as novidades. As novidades, é isso. Evoé. Obrigada, viu? Vou te mandar uma ideia que eu tenho. Aquela, Pode você escreve mandar. pra mim. Escreve pra mim. E você que está assistindo a gente já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Segue a gente no Instagram, que a gente vai ficar mais pertinho. Pode mandar DM, que a gente responde, comenta nas publicações. Segue o Luiz no Instagram também para ficar por dentro dos lançamentos do trabalho dele. Né? Vai que você quer mandar uma ideia, mandar um roteiro para ele. Não é verdade? Segue ele pra você ficar sabendo. Segue a gente também no nosso perfil pessoal, tá? E não se esqueça, nosso programa... Tô bem melhor, graças a Deus. Nosso programa sai toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Um beijo e até semana que vem.